Supremo, o ministro Flávio Dino saiu em defesa do colega Alexandre de Moraes no confronto com o empresário Elon Musk. Na rede social X, Dino escreveu, abre aspas, insistir em infundados ataques pessoais contra o ministro Alexandre de Moraes, além de ser procedimento indigno, é inócuo, fecha aspas. Também hoje, em uma sessão plenária do STF, o decano do Supremo, ministro Gilmar Mendes, se solidarizou a Moraes na sessão de hoje à tarde na Corte e aproveitou para defender a regulação das redes sociais. Acredito que as manifestações veiculadas na rede social X, antigo Twitter, apenas comprovam a necessidade de que o Brasil, de uma vez por todas, regulamente, de modo mais preciso, o ambiente virtual, como de resto ocorre com grande parte dos países democráticos europeus. Realmente, ao revisitar a recente história nacional, não é preciso muito esforço para concluir que o marco civil da internet, atualmente em vigor, com o qual esta Corte tem um encontro marcado em breve, tem se revelado muitas vezes inapropriado a impedir abusos de toda sorte. Neste sentido, há muito tempo estou convicto de que, apenas com a elaboração de uma nova legislação, será possível estabelecer, com mais segurança, os direitos e deveres de todos aqueles que se disponham a atuar na internet, sem que haja espaço para agressões, mentiras, golpismos e outros males que têm assolado o país nos últimos anos. Sem citar o empresário Elon Musk, Alexandre de Moraes respondeu às críticas do dono do X. Tenho absoluta convicção que o Supremo Tribunal Federal, a população brasileira, as pessoas de bem, sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade para a proliferação do ódio, do racismo, da misoginia, da homofobia. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade de defesa da tirania. E talvez, presidente, alguns alienígenas não saibam, mas passaram a aprender e tiveram conhecimento da coragem e seriedade do Poder Judiciário brasileiro. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda, quero ouvi-la aí, vários pontos para a gente discutir aqui, trouxemos para discussão comentários na declaração do ministro do STF, Flávio Dino, em defesa de Alexandre de Moraes, temos aí Gilmar Mendes, defendendo a censura, a regulação das mídias digitais, e também agora acabamos de acompanhar um trecho aí da resposta do ministro Alexandre de Moraes às críticas que vem sofrendo aí do empresário Elon Musk. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite a todos vocês aí no estúdio. Silvio, Carlo Cauti, boa noite, mestre Augusto. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. E, Paula, vou começar então pelo final, né? O Alexandre de Moraes aí resolveu partir para o ad hominem. Alienígenas. Eu acho que alguma coisa já está claro para o brasileiro, que eles não acreditavam que um gringo, né, um sul-africano muito bem estabelecido aqui nos Estados Unidos, também detém a cidadania americana, fosse bater de frente, eu não diria com o Supremo Tribunal Federal, como vem defendendo o sistema todo, o consórcio, e hoje mostramos o Flávio Dino contra Alexandre de Moraes. Não tem nada contra Alexandre de Moraes, mas contra uma acusação gravíssima exposta nos Twitter Files do Brasil, nos arquivos do Twitter, de que nossa Constituição estava sendo violada por ordens draconianas, para não dizer o mínimo, do próprio Alexandre de Moraes. O Elon Musk tweetou hoje mais cedo o seguinte: o X respeita as leis do Brasil e de todos os países em que atuamos. Quando recebemos uma ordem para infringir a lei, devemos recusar. E o ponto é exatamente esse. Como que a plataforma X ou qualquer pessoa com 2 neurônios, né, na cabeça pode
respeitar alguma coisa, sendo que para respeitar tal ordem judicial você tem que desrespeitar a lei. Esse é o ponto que não está sendo observado por muitos, agora também do Supremo Tribunal Federal, como o Flávio Dino, e parte da imprensa militante, porque estão querendo apenas matar o mensageiro, que nesse caso foi a exposição dos arquivos do Twitter, e agora o Elon Musk. Eles não estão endereçando ou respondendo ao que está, de fato, em xeque. O Alexandre de Moraes teria dado ordens para desrespeitar a Constituição, para violar a nossa Constituição, o Marco Civil, direitos, artigos do próprio Código dos Direitos Humanos. E por quê? Para quem? Em que investigação? Quem seria derrubado? Então, Paulo, eu sei que nós vamos falar muito sobre isso. Agora, tentar colocar nesse pacote todo aí de defesa, porque eles entraram no modo defesa, eles sentiram, sim, né, o baque de alguém que quer preservar a liberdade e lutar contra a censura, e entraram no modo defesa. Então, colocar nesse balaio todo racismo, xenofobia, misoginia, isso tudo aí, não vai melhorar a situação do Supremo Tribunal Federal na figura do Alexandre de Moraes, que precisa responder às acusações que foram apresentadas pelos arquivos do Twitter Brasil. Augusto Nunes, muito boa noite. Antes de te ouvir, vou só pedir para a gente exibir mais uma vez aí esse trecho do ministro Alexandre de Moraes, nessa fala que ocorreu hoje, ele que estava agradecendo as manifestações aí de apoio, tanto do ministro Barroso quanto de Gilmar Mendes, em relação a esse embate ocorrendo aí com o empresário Elon Musk. Tenho absoluta convicção que o Supremo Tribunal Federal, a população brasileira, as pessoas de bem, sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade para a proliferação do ódio, do racismo, da misoginia, da homofobia. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade de defesa da tirania. E talvez, presidente, alguns alienígenas não saibam, mas passaram a aprender e tiveram conhecimento da coragem e seriedade do Poder Judiciário brasileiro. Augusto, boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu amigo Carlos Cauti. Boa noite, Silvio, meu irmão, Ana, minha parceira querida. Boa noite a você que nos acompanha. Por que ele acha que o Supremo precisa demonstrar coragem? De que corte você exige isso aí? Basta cumprir a lei. Basta defender a Constituição. Fazer um paralelo, parece estranho, mas é muito claro. O Mike Tyson parecia imbatível até que os seus adversários descobriram que em toda a luta ele começava atacando e avançava até acertar um soco mais forte e nocautear o adversário. Descobriram os treinadores dos outros pugilistas que ele tinha dificuldade ao recuar. E sofreu o primeiro nocaute quando isso ficou claro. Ele não sabia recuar, ele não sabia se defender, ele só atacava. Mike Tyson era considerado até então imbatível, né? Tinha a violência do soco dele era uma coisa extraordinária, então ninguém faria nada contra ele. O Alexandre de Moraes não sabe recuar. Ele só ataca e está sendo vítima dessa estratégia, ou dessa compulsão, porque está indo muito mal desde o começo do caso. Veja só, ele começou a semana avisando que tinha sido criado um órgão no Superior Tribunal Eleitoral que faria o trabalho atribuído ao Superior Tribunal Eleitoral, formado por gente que é do TSE, sob o comando de quem? Aí que vem a diferença, dele. Ele gostou tanto de administrar a eleição, estou sendo brando,
a eleição de 2022, que ele quis permanecer na gerência geral da eleição deste ano. E criou ilegalmente esse cargo. Começou bem, estava à vontade para defender isso aí. Quando o Elon Musk fez uma pergunta banal: por que tanta censura no Brasil? Pergunta que todos os brasileiros se fazem há tanto tempo. Ele poderia, se tivesse um pouco de inteligência política, dizer o seguinte: não, estou cumprindo a lei em defesa da democracia. Essa bobagem que eles repetem a cada 20 minutos. Não, ele resolveu incluir entre as vítimas do autoritarismo do Supremo um homem que não é brasileiro, não tem foro especial, e se cometeu algum crime, foi nos Estados Unidos. E resolveu incluir no processo do fim do mundo que não termina. E aí, o que se vê agora é o quê? O Supremo falando que precisa de uma regulação rápida à internet, todas as plataformas, redes e tal. Quer dizer que até agora eles agiram à margem de qualquer norma. Prevaleceu o quê? A vontade do Alexandre de Moraes, referendada pelos demais ministros. E eles querem fazer leis, papel que compete ao legislativo. E depois comentaremos isso aí. Quem faz lei é o legislativo. Quando o Supremo age assim, age fora da lei. Agora, o que quer dizer o Alexandre de Moraes com alienígena? É porque ele também solta foguetes? Isso é sinal de força, de inteligência, de sucesso empresarial. Não é muita gente que consegue isso. O Moraes se acha bem melhor e mais esperto que um empresário desse porte. E começa a usar essas expressões que não fazem o menor sentido e conta mentiras. O homem que vai ensinar o Brasil a só falar a verdade diz que o povo gostou. Isso é mentira. 70%, 68% por aí, dos frequentadores, usuários das redes estão do lado do Elon Musk. Por quê? Porque se trata de decidir quem é a favor da censura e quem não é. Essa história de não ser, como é que é? Direito de expressão não é direito de agressão. Todo mundo sabe disso. Até o pipoqueiro que fica perto de faculdade de direito sabe disso aí. Se passou o limite, recorra. Se alguém passou o limite, a vítima que recorra às leis que tratam dos crimes contra a honra. Isso aí já está previsto, desde sempre. Desde sempre. O Maluf era o ladrão. O Lula dizia que, antes de se reconciliar com o ex-presidente, dizia que o Sarney era o maior ladrão do Brasil. O Collor era ladrão. E ele, Lula, que é ladrão, não podia ser chamado na campanha passada de ladrão. O Elon Musk ele pegou 2 pontos, os pontos fraquíssimos do Supremo e dos que apoiam o Alexandre de Moraes. Primeiro, ele quis atribuir às empresas, ele quis atribuir o crime que ele não queria aparecer como responsável pela consumação. Diz, não, eu não proibi ninguém. Os punidos feriram normas de uso da empresa. Ao não conseguir isso aí, vai ser complicado ele encontrar algum álibi que justifique o que fez, porque ele não admite que praticou o tempo todo o que só tem um nome: censura. Censura.
quem apoia o Alexandre de Moraes é a favor da censura, sim. Não importa o nome que tenha. Nessa briga, eu acho que o Alexandre de Moraes conheceu o adversário errado. É interessante, Augusto, que o Alexandre de Moraes faz a ressalva, né, que o Supremo, a população brasileira e as pessoas de bem sabem que a liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Todas as pessoas de bem votaram no Lula. Pois é, mas aí a gente eu vou jogar aqui para o Silvio, que também quero ouvi-lo. Silvio, pesquisa recente que saiu da Quest, né, mostra que praticamente aí, 68%, quase 70% dos entrevistados criticam, né, o STF contra 32%. Parece que a maioria aí está a favor dos alienígenas, né? E aí, Silvio? Pois é, Paula. Primeiro, o comentário do Augusto é irretocável, né? E ele cita o Mike Tyson, eu me recordo de 1990, quando o Mike Tyson caiu, depois de 38 lutas invictas, para o Buster Douglas, né? E naquela época, as manchetes, eu me lembro de algumas, os jornais dos Estados Unidos e aqui no Brasil, que diziam aquilo tudo já não é mais tudo isso. Essa foi a manchete do Jornal do Brasil, por exemplo, na época. Paula, olha, eu acho que tem um ponto aqui, para além do que já foi dito, que é evidente que o Brasil foi exposto. A censura em curso no Brasil, ela rodou o mundo. Tem uma pesquisa da consultoria Bytes, divulgada na noite de ontem, que mostra, por exemplo, que esse embate, Elon Musk, Alexandre de Moraes, o Justice, né, de Moraes, como eles estão se referindo, foi noticiado em 1.500 sites, 4.500 reportagens. Isso, número de ontem. Provavelmente hoje esse número é maior e provavelmente isso vai avançar muito mais até o final da semana, porque nós temos dos dois lados duas personalidades que não parecem, não dão sinais de que vão parar. O Elon Musk tem essa característica e o Alexandre de Moraes ele continua dobrando e dobrando a aposta. Eu vou fazer um comentário aqui que pode até soar nos ouvidos por aí de alguma forma um pouco... Eu acho que está na hora do Brasil, para conseguir recuar à normalidade, voltar à normalidade institucional, está na hora de deixar só os adultos na sala. Está na hora de tirar esse pessoal da imprensa performático. Está na hora de tirar ministros que citam ETs, alienígenas. Não, está na hora de sentar, de entender o que é preciso para voltar à normalidade institucional. Para esse país simplesmente respirar. E o que é preciso? Primeiro, encerrar esses inquéritos que já foram longe demais e não chegaram a lugar nenhum. A começar pelo que fez 5 anos. Um inquérito com 5 anos que não chegou a lugar nenhum, por si só ele é um fracasso. Os próprios investigadores deveriam encaminhá-lo ao arquivamento pela própria humilhação de não ter chegado a lugar nenhum. E há outros inquéritos. E o meu segundo ponto é que o Brasil também precisa sair do 8 de janeiro. Essa data precisa virar história. Infelizmente é uma história ruim. Uma história que aconteceu, que terminou de uma forma que ninguém gostaria, com vandalismo, com depredação de prédios públicos, mas que foi sucedida de muito tempo de injustiça. E muita gente está pagando o preço pelo que não fez. Por o preço da política sendo aplicada por parte do judiciário. E isso não tem nada a ver com a nossa Constituição, especialmente o artigo 2º, que determina poderes harmônicos e independentes. O Brasil precisa voltar à normalidade. Precisa deixar só os adultos na sala por algum momento para que a gente volte a ser um país com democracia plena, não relativa.